Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então vai deixando o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Pois então, se ajeita aí na cadeira que hoje eu vou contar um caso que me mandaram, mas não posso dizer quem foi que mandou, nem quem é o dono do pedaço de terra onde se deu a história, nem muito menos o nome da cidade. Só digo que foi lá para os lados do Rio Grande do Sul. Ou será que foi no sertão da Paraíba? Vai assuntando aí, que no fim se decide. Pois bem, o caso foi com um cabra velho chamado Zé Cirilo, um homem bom, trabalhador, calado, mas tinhoso. Ele tinha um sítiozão arretado, cheio de pasto verdim, capim na altura do umbigo e umas vacas leiteiras de fazer inveja, até em criador de exposição. Era vaca de raça, nome em inglês, pedigree até nos cascos. Todo dia ele tirava leite 2 vezes com ordenha de balde, eletricidade e até rádio tocando forró para a vaca relaxar. Mas aí começaram os aperreios. Uns cabra safado começou a pular a cerca e roubar o gado dele. Só vaca cara. Tinha uma que valia mais que carro zero. Aí tu imagina, numa noite mataram 3 das bichinhas. Uma valia 8 conto, outra 12, outra 15. Faça as contas aí que eu não sei não, mas sei que foi prejuízo para mais de 30 mil. Zé Cirilo, quando viu só os tocos da vaca, chorou feito menino que perdeu o jegue. Gritava, urrava, esmurrou até um coqueiro que tinha no pasto. E aí pensou, eles vão voltar, vão, porque cabra ruim é que nem formiga em rapadura. Sentiu o gosto, não sai mais. Aí começou a botar as ideias para ferver. Primeiro pensou em trabuco, mas aí lembrou que podia pegar um vizinho desavisado ou até um jumento atravessado. Aí deu ré na ideia. Mas o bicho é engenhoso. Mandou ver foi nos ferros. Pegou uns vergalhão de obra, lixou, soldou uns espeto pontudo que dava para furar até espírito ruim. Fez 10 dessas hastes, cada uma com uns 2,5 metros, e enterrou tudo ali num matagal, onde o ladrão gostava de entrar. Ficou igual tatu, só a cabeça de fora e o resto escondido. Deixou aquilo lá, feito armadilha de índio, e esperou. Passou 1 mês, 2, nada. Até que num sábado à noite, por volta das 9h30, Zé Cirilo estava se ajeitando para se deitar, tomando seu café com bolacha d'água e sal, quando escutou um griteiro dos infernos. Parecia que estavam matando alma penada com colher de pau. Pegou a velha espingarda de 2 canos, enfiou a lanterna no bolso e correu pro mato. Chegou lá, tava o cabra, um pivete magricelo de uns 25 anos, estatelado no chão, furado que nem queijo suíço. Tinha espetado o bucho, um olho e parece que uma parte da perna. Estava rebolando de dor igual peixe fora d'água. Zé Cirilo, que não era de brincadeira, botou o facho da lanterna na cara do menino e disse: "Rapaz, veio roubar e caiu no espeto, foi? Pois se lascou." O bandido, mesmo esbagaçado, ainda teve a cara de pau de pedir socorro. "Ai, moço, me ajuda, me leva pro hospital que eu tô morrendo." E Zé respondeu: "Morrer tu vai mesmo, mas não é agora não, espera que eu vou chamar a polícia." Amarrou o cabra com um pedaço de corda de pendurar roupa que achou por ali. Botou o infeliz sentado num banco de cimento na frente da casa e ligou para a polícia. E aí é que o trem engrossa. Chegou uma viatura daquelas preta, cheia de caveira desenhada na porta, parecendo carro de filme. Desceu 2 cabra fardado, um parecia primo de Zé Cirilo. Dizem que era cabo, sargento ou coisa parecida. Pegaram o rapaz todo furado, botaram dentro da viatura e sumiram. Não teve hospital, não teve BO, não teve nada. O cabra sumiu, feito alma penada em dia santo. Dizem que se fosse levado para o hospital, depois ia aparecer advogado, promotor, repórter da televisão. E no fim das contas, Zé Cirilo ainda ia ter que pagar pensão pro caba que furou o espeto dele. Agora tu me diz, é certo? É errado?
Rapaz, eu só conto o que me contam. Cada um que faça seu juízo. Eu só sei que hoje tem uma família aí com mais um desaparecido sem paradeiro e um dono de sítio que dorme tranquilo, sabendo que o mato tá guardado. E se tu acha que esse caos é invenção, eu também queria que fosse. Mas quem me contou com uma verdade nos olhos que eu me arrepiei. Então fica esse aprendizado aí. No mato, quem tem espeto é rei. E vaca de raça não se cria com ladrão rondando. Se der problema, eu apago essa história, viu? Mas se não der, espalha por aí, que o sertão precisa saber que o mato também se vinga. Deus me livre. Lá pras bandas do sertão da Paraíba, mais perdido que cebola em salada de frutas, morava Dona Raimunda, mulher parruda, quarentona bem vivida, dessas que acorda com o galo e dorme com o grilo. Ela era casada com o seu Juvenal, um cabra mais seco que vara de cutucar estrela e mais liso que sabão em dia de chuva. Viviam numa tapera de barro batido, rodeada de mato, umas galinhas feias, uns bode reimoso e um pé de feijão que insistia em não morrer mesmo sem água. A vida deles era mansa, mansa até demais, pelo menos para Raimunda, que andava com o fogo mais alto que fornada de São João. Seu Juvenal, depois que casou, virou um pão dormido, duro, frio e sem serventia. Não dava mais nenhum cheiro em Raimunda. Toda vez que ela tentava uma aproximação, ele inventava que ia para a cidade resolver uns negócio, que ninguém nunca soube que negócio era esse. Dizem as más línguas que era o bar de Zé Pilha Fraca e uma tal de Nicinha do Cariri, mas isso é outra história. Pois bem, numa noite de sexta-feira, dessas com lua cheia que parece um queijo coalho pendurado no céu, Raimunda estava sentada na cadeira de balanço, suspirando e catando piolho na galinha, quando ouviu 3 batidinhas na porta. Toc, toc, toc. Quem é, hein? Gritou ela, pensando que era o carteiro que tinha se perdido de novo. Quando abriu, quase cai para trás com o que viu. Um cabra alto, bem vestido, chapéu de couro engomado, bota reluzente e uma voz mais aveludada que o travesseiro de Nossa Senhora. Boa noite, minha flor do sertão. Tava de passagem e me perguntei se podia me abrigar um pouco. O sereno hoje tá brabo. Raimunda travou. A mulher parecia uma espiga de milho na panela de pressão. Só faltava chiar. Ela gaguejou mais que cabra na beira do abismo. Mas... Moço, meu marido tá na cidade. E se ele volta? Não vou ficar muito, é só para me aquecer. E se a senhora quiser, posso aquecer a senhora também, disse o cabra com um sorrisinho de canto de boca que mais parecia promessa de pecado. Ela fez que se fez, mas o olho já brilhava. Acabou que deixou o moço entrar, oferecendo uma cadeira e um gole de cachaça com cambuí. Conversa vai, conversa vem, o tal homem só olhava Raimunda de um jeito que ela suava mais que panela de feijoada. Até que ela não aguentou mais. Você quer ficar mais um pouco? Ele sorriu e respondeu. Se eu ficar, posso fazer umas coisas que talvez a senhora não goste. Raimunda, já mais quente que ferro de passar roupa de padre, sussurrou. Pode fazer o que quiser comigo, mofio. Só não me deixe na vontade, que nem meu marido faz todo santo dia. O cabra se achegou. O cheiro dele era estranho. Parecia sangria com rapadura. Pegou Raimunda pela cintura, lambeu-lhe o cangote como se fosse uma rapadura suada. E zapt! Cravou os dentes no pescoço dela como quem morde caju maduro. Oxi! Que foi isso? Gritou ela assustada. Quando olhou de novo, o homem já estava transformado. Pele podre, olho vermelho, dente torto e um bafinho de cemitério velho. Era o tal encurralado, um vampiro das veredas, falado só nas conversas de beira de fogueira. Mas em vez de sair correndo ou desmaiar, Raimunda fechou os olhos e ofereceu o pescoço de novo. Vá-se embora, seu encurralado. Termine o serviço.
que é melhor ser chupada por um bicho feio do que ignorada por um homem frouxo. Nesse momento a porta se escancarou com um estrondo. "Raimunda, que diabo é isso?" berrou seu Juvenal, pálido feito farinha de mandioca. Ele ficou parado, vendo a mulher sendo sugada no maior amor pelo monstro. Antes que pensasse duas vezes, o encurralado pulou em cima dele e nhac! Arrancou um pedaço da goela. Sangue voou para todo canto, espirrando até no retrato de casamento pendurado na parede, que, por sinal, estava torto desde 2002. Juvenal caiu duro no chão, e o encurralado voltou o olhar para Raimunda. "Tu nem chorou, mulher." E ela com um fio de voz e um sorrisinho besta. "Eu não amava mais, não. Só queria uma emoçãozinha antes da menopausa chegar de vez." O encurralado deu uma risada, bateu a poeira das botas e disse: "Tu é das minhas. Não vou te matar, não. Vou voltar toda sexta-feira de lua cheia para tomar só um golinho do teu sangue e te dar esse prazer do além." Raimunda, com o zóio virando de emoção, respondeu: "Venha, meu encurralado. Sou tua serva de sangue e de coração." E desde aquele dia, toda sexta-feira de lua cheia, lá pras bandas do sertão, dizem que se escuta gemido vindo da tapera de Raimunda. Uns pensam que é dor, outros dizem que é prazer, mas ninguém tem coragem de bater na porta. Só o encurralado. Essa história vice aconteceu lá pros lados do Rio Madeira, mais ou menos em 1975 ou 76. Quem conta é Dona Zulmira, minha tia de criação, que jura de pé junto que foi verdade verdadeira. Se é mesmo, só Deus sabe. Mas o que sei é que até hoje ninguém tem coragem de molhar o pé naquele canto do rio. Dona Zulmira era viúva desde moça. O marido dela, seu Gervásio, morreu num acidente besta com uma vaca braba que empurrou ele no poço do moinho. Desde então, ela criou sozinha duas filhas. A mais velha, Marleide, que já tinha seus 12 anos, e a mais nova, Joaninha, de uns 8, 9 no máximo. As duas eram desenroladas, mas a mais velha tinha um gênio que, pelo amor de Deus, só não era mais teimosa que uma mula manca. A casa delas ficava meio isolada, entre umas bananeiras tortas e perto do rio Madeira, onde em tempo de calorão o povo ia se refrescar. Só que Dona Zulmira, depois da morte do marido, não deixava mais ninguém nem botar o dedão naquela água. "Esse rio já levou muito cristão", ela dizia. "Mas menino é bicho danado." Marleide vivia inventando desculpa para dar uma escapadinha. Joaninha era mais medrosa, mas ia na onda da irmã feito pintinho atrás de galinha. Aí, num dia desses, Dona Zulmira chegou da faxina cansada, carregando 1 litro de querosene e meio quilo de fubá, e viu que as filhas não estavam em casa. A comida na panela ainda estava quentinha, mas nem sinal das meninas. A mulher botou as mãos na cintura, respirou fundo e pensou: "Pronto, tão no rio." Naquele dia, em vez de bater com chinelo ou cortar a televisão, que nem tinha, ela resolveu contar a história da menina d'água. "Olha, vocês estão achando que brincar naquele rio é coisa segura? Pois fiquem sabendo que uma vez, uma menina tal e qual vocês, teimosa que só, foi nadar sozinha, sem dizer nada pros pais. A bicha morreu afogada e desde então assovia pedindo socorro, como se ainda tivesse viva. Ela só quer companhia, sabe? Mas diz que quem responde ao assovio, ela puxa pro fundo para fazer amizade debaixo d'água." Marleide, que tinha a língua mais afiada que faca de cortar pão, respondeu: "Ah, mãe, essa história é só para botar medo em menino besta." "Pois bem", respondeu Zulmira com os olhos arregalando, "besta é quem vai pro rio sem saber nadar com assombração." No outro dia, claro que a criatura inventou de ir. Era umas 5 da tarde, aquele sol laranja, bonito que só, e Marleide levou Joaninha na lábia. Só um mergulhinho, só para molhar o cabelo. E lá foram as duas pulando no rio como se fosse festa de São João.
Mas foi só elas começarem a brincar, que veio um assovio do nada. Um assovio frio, longo, que cortava o vento. Marleide parou na hora. Joaninha, que estava flutuando numa câmara de ar velha, arregalou os olhos. Tu assoviou, foi? Perguntou Marleide. Eu? Eu nem sei, respondeu a menina, já abraçando o pneu. Foi aí que a coisa ficou séria. Marleide sentiu uma coisa fria agarrar o tornozelo. Pensou que fosse um galho, mas quando olhou, não tinha nada. Deu um mergulho e voltou cuspindo água, gritando: "Tem coisa aqui! Tem coisa me puxando!" Joaninha nadou feito traíra, fugindo de rede, e quando olhou para trás, viu a irmã sendo puxada de novo. O cabelo de Marleide estava todo emaranhado, e a água parecia mexer só em volta dela, como se tivesse um redemoinho invisível. As duas conseguiram sair, meio arranhadas, chorando, sem pegar nem as roupas. Chegaram em casa só de calcinha e alma pela metade. Zulmira estava com o chinelo na mão, pronta para sapecar as orelhas, mas foi branca que nem tapioca mal feita quando viu o estado das meninas. Mãe, era verdade. Ela tentou me puxar. A menina do assovio, disse Marleide, mostrando 2 marcas vermelhas na canela, do tamanho certinho de uns dedinhos de criança. Zulmira passou a mão no peito, fez o sinal da cruz e disse: "Misericórdia! Essa desgraça existe mesmo?" A partir daquele dia, ninguém mais ousou chegar no rio sem antes benzer o corpo 3 vezes e pedir licença à água. Marleide nunca mais desafiou a mãe. E Joaninha virou beata. Hoje, ela é dona de uma lojinha de santos e velas. E Zulmira? Ah, tá viva ainda. Dizem que toda sexta-feira ela bota sal grosso na beira do rio, só para garantir. Mas se tu passar por lá, bem no entardecer, e ouvir um assovio comprido no meio do nada, corre. É a menina d'água. Tá só esperando tu responder para puxar. Seu Bibiu, homem de chapéu encardido e cisma fácil, era dono de uma roça de banana que mais parecia floresta de tanta bananeira junta. Vivia lá com a dona Zefa, mulher de oração e língua afiada, e o filho dele, o Jove, um cabra de 22 anos que tinha preguiça até de bocejar. Só se animava quando ouvia falar de forró ou mulher. "Pai, vou ali na vila ver um negócio", dizia Jove, com um sorrisinho de quem não estava indo ver preço de farinha. "Não." "Ai nada, tu vai é atrás de rabo de saia", gritava seu Bibiu com o olho tremendo de raiva. O problema é que Jove virava morcego à noite. Passava a madrugada batendo perna e de manhã era só babando em cima do cabo da enxada. Seu Bibiu já estava com os nervos tudo revirado. Para completar, de uns tempos para cá, umas bananeiras começaram a aparecer estraçalhadas. Os cachos no chão, tudo amassado, como se um bode raivoso tivesse feito academia e resolvido destruir planta. Seu Bibiu pensou logo: é ladrão de banana. Mas aí veio o cumpadre dele, o Zé Bolacha, homem mais medroso que galinha molhada, e soltou logo a ideia mais arretada. "Não é gente não, Bibiu, isso é o Capelobo, tô lhe dizendo, eu já vi rastro." "Capelobo, é? Tu tá com fome de presepada, Zé." Zé jurava de pé junto que era. Disse que o bicho era do tamanho de um poste, com cabeça de tamanduá, corpo peludo e um bafo que derrubava até jumento. "E só morre se levar chumbo no umbigo, viu? Umbigo. Se errar, ele te abre igual jaca podre." Bibiu, que não era homem de recuar, nem de brigar à toa, botou logo a espingarda para jogo. "Se aparecer, vou estourar o umbigo dele que nem milho no fogo." De noite, ele pegou a espingarda, mandou Zé Bolacha pegar o lampião e os dois foram para a roça, se tremendo igual vara verde. O lampião fazia sombra nas folhas e o barulho no mato só aumentava. De repente, traque, traque, traque. As bananeiras começaram a se mexer doidas e antes que Zé Bolacha pudesse fazer o sinal da cruz, um troço pulou no meio deles. Era o tal Capelobo,
Bicho feio da gota, parecia que caiu num liquidificador com pelo de bode e cabeça de bicho preguiça. O bicho avançou em Bibiu, deu uma unhada no peito dele que arrancou até o suor velho. Mas Bibiu, mesmo com o sanguezinho escorrendo, gritou: "Toma no umbigo, infeliz!" Atirou no bucho do bicho que caiu esperneando igual peixe fora d'água. Ficou lá estirado com os olhos revirados. Bibiu botou a mão no peito, se segurando para não cair duro também, e Zé Bolacha já puxando ele pelo braço. "Bora-se embora, Bibiu! O bicho morreu, mas tu tá quase indo junto!" Chegaram em casa. Zefa estava esperando com a vassoura na mão, mas quando viu o peito do homem arranhado e a cara branca igual farinha, ficou preocupada. "Cadê o Jove? Já é de manhã e esse menino não voltou." Bibiu coçou a cabeça. "Deve estar por aí, danado." Mas Jove, sumido. Quando o sol subiu de vez, Bibiu e Zé Bolacha voltaram lá para ver o defunto estranho. Mas, rapaz, pensa no baque. O capelobo era o próprio Jove. Tava lá, estendido, com um buracão na barriga. Mesma roupa de sempre, mesma cara. O umbigo furado igual bexiga de São João. Seu Bibiu caiu sentado no chão, ficou olhando pro nada com os olhos marejando. A ficha caiu que nem telhado de palha. Jove era o capelobo. O menino se afastava da família não para farrear, mas para se esconder. Tentava proteger os pais da desgraça que ele mesmo era. E Bibiu, sem saber, matou o próprio filho para salvar a roça. Zefa nunca soube. Bibiu nunca contou. Disse só que encontrou Jove morto, com marcas de ataque, e enterrou o segredo junto com o menino. Mas aí é que vem o trem mais sinistro. Depois disso, Bibiu começou a andar estranho. Ficava calado, saía de noite escondido, voltava suado e o cachorro da casa nem chegava perto mais. O peito arranhado dele nunca sarou direito. Uns dizem que ele pegou a maldição do filho. Outros dizem que Zefa também foi mordida. E agora os dois andam por aí de noite, uivando pelos bananais e dando unhada em tudo quanto é vivente. Mas quem mora perto da roça diz que ouve uns uivos esquisitos. E de vez em quando acha cacho de banana estourado no chão, parecendo briga de festa. Só sei de uma coisa, meu filho. Se for passar perto de Lagoa da Pedreira de noite, anda com o umbigo coberto. Vai que... Rapaz, tu acredita que esse caos aconteceu lá pros lados de Canhotinho, lá pras bandas de Pernambuco? Contada por seu Nicásio, um cabra véi sabedor dos mistérios do mundo. Era alta da madrugada. O galo nem tinha pensado em cantar, e Dona Quitéria já estava com o zóio arregalado dentro da rede, que nem peixe fora d'água. Ela acordou com o choro lastimoso do cachorro dela, um vira-lata azulado, que ela botou o nome de Chorinho. Por causa do jeito dele ganir, parecia até sanfona desafinada. Quitéria se levantou de mansinho para não acordar o marido, seu Zé Tonho, que estava dormindo como se tivesse tomado meio litro de garapa de cana com sonífero. Foi pé ante pé até a janela. E antes de abrir, ouviu um barulho que parecia de bicho grande arrastando coisa. Um trem estranho, só. Ela disse que parecia que o mundo estava se acabando em cima do quintal. Quando botou o zóio para fora, deu um berro que acordou até as galinhas da vizinha. O pobre do Chorinho estava todo esbagaçado no chão. Não era mais cachorro, era um quebra-cabeça de cachorro, só os pedaços. E bem lá no fundo do quintal, no meio da escuridão, ela viu uma coisa correndo para dentro do mato. Uma coisa preta, peluda, com um rosto que parecia uma mistura de bode com gente maldosa. Aquilo não era coisa de Deus, não. Seu Zé Tonho acordou bufando. Pegou a espingarda, vestiu a calça com um lado do avesso e saiu que nem um cangaceiro em dia de fúria. O frio era tanto que parecia que o inverno tinha sido despejado ali. No terreiro, a cena era feia.
O pobre do chorinho estava de todo jeito no chão, e mais adiante, uma cabritinha deles, a branquinha, também tinha sido virada do avesso. Só restava o cotoquinho da perna e uns fiapos de lã. Isso é coisa de onça, Quitéria, ou de bicho ruim, disse Zé Tonho, tentando não parecer assustado, mas com o beiço tremendo mais que vara verde. Naquele mesmo dia, ele foi até a venda de seu Genésio comprar remédio para as lombrigas e escutou o seu Zé da Tapioca dizer que viu um homem nu, todo cheio de pelo, andando no meio da estrada de barro, bem perto do engenho de Dona Jovelina. "Um cabra pelado assim, 5 da matina?" perguntou Zé Tonho. "Pelado e cabeludo, Zé Tonho. Parecia um macaco que caiu no alvejante e ficou meio gente, meio gorila. Quando me viu, o bicho se atirou no meio do canavial feito alma penada correndo da missa", contou Zé da Tapioca, coçando a cabeça. Zé Tonho engoliu seco. A ficha caiu. Era o lobisomem que o povo estava cochichando no mercadinho. Chegou em casa branco que nem vela de defunto. Aquela noite não pregou o olho. Na noite seguinte, ficou de tocaia no cercado das cabras com a espingarda na mão e a coragem no pé, prestes a correr. Aí, meu amigo, na terceira noite, foi que o pau quebrou. De novo, as cabras começaram a berrar feito menino com pirraça. Ele correu pro cercado e lá estava o bicho, um troço grande, preto, com o olho amarelo e um hálito que parecia mistura de sardinha com mofo de guarda-roupa velho. O lobisomem rosnava em cima da cabra Marinete e olhava para Zé Tonho com um olhar de gente, um olhar sofrido de quem já trabalhou no roçado com fome. Zé engatilhou a espingarda, mas a mão tremia tanto que parecia que estava sacudindo milho pros porcos. Antes que apertasse o gatilho, o bicho deu um pulo e entrou na mata. E Zé, pois não sei que agonia foi aquela que deu nele, que saiu no encalço do lobisomem com a espingarda e a cueca frouxa. Quando se deu conta, estava dentro do mato, sozinho, com o lobisomem solto por ali. A lua cheia clareava tudo e o coração dele batia na goela. De repente, começou um barulho vindo de todo lado. Galho quebrando, mato mexendo, um furdunço só. E do nada, pá! O lobisomem pulou nas costas de Zé Tonho. Começaram a brigar no chão. Era dente, unha, grito e gemido. Zé Tonho, numa coragem que só se vê em cabra doido, agarrou o pescoço do bicho e começou a apertar. "Unai, tu vai me matar, homem!" gritou o lobisomem com uma voz fina que parecia um cabrito aprendendo a falar. "Tu não vai me comer, não, peste!" gritou Zé Tonho de volta, apertando com mais força. Foi aí que o bicho começou a se destransformar. De lobisomem virou um rapaz novo, magrelo, pelado, com cara de quem apanhou da vida. "Me solte, pelo amor de Deus, eu sou o Manelzinho, filho de seu Damião da barraca de feijão", disse o rapaz quase chorando. "Manelzinho, tu é o lobisomem", disse Zé, soltando o pescoço dele sem acreditar. "Sou sim, mas foi uma maldição, seu Zé. Meu pai me botou para fora de casa quando descobriu que eu bati boca com a mãe. Desde aquele dia, toda lua cheia, eu viro bicho. É um castigo." Zé Tonho ficou sem saber se dava um cobertor ou um tapa no menino. Mas teve pena. Pegou uma camisa velha, deu pro rapaz. E quando voltou com um pão e um café, Manelzinho já tinha sumido no mato, mais triste que jegue sozinho. Nunca mais teve ataque no sítio de Zé Tonho. Mas até hoje, quando a lua tá cheia, o povo de Canhotinho tranca as porteiras e apaga o candeeiro. E seu Zé Tonho? Toda lua cheia, ele dorme de espingarda encostada na rede. E uma cueca nova, só por garantia. "Rapaz, se achegue aqui, que eu vou lhe contar um caos arretado que se passou lá pros cafundó do sertão de Goiás, quase divisa com a Bahia, onde até a coruja tem medo de voar de noite de tanto mato fechado que tem. A história é do seu Antônio Bigode e Dona Quininha, um casal daqueles que é mais duro que coice de bode e mais teimoso que jegue empacado. Seu Antônio Bigode, homem magro feito vara de cutucar estrela, já tinha o sítiozinho dele fazia mais de 35 anos. Pensa num homem que lutou.
Pegou aquele pedaço de terra no suor da cara, roçando com foice cega e machado cismado. No começo, era ele e Dona Quininha, só os dois. Ela com a força de 3 e ele com o juízo de meio. Plantava de tudo, de milho a feijão, e ainda criava bicho, galinha, porco, vaca, até uns patos de estimação que atendia pelo nome. A casa que eles moravam era uma taipa tão velha que se tossisse, caía. Mas limpinha, viu? Dona Quininha era do tipo que passava cera até nas telhas. Criaram 2 meninos. A Zefinha, que foi pra Bahia casar com um sargento bonito, mas frouxo, e o Tonico, que virou agrônomo em Minas, mas só falava em sustentabilidade e agrofloresta, uns trem que ninguém entendia. A vida no sítio era arretada, mas feliz. Todo dia era um fuzuê de tirar leite, fazer queijo, espantar gambá, correr de vaca braba, aquela alegria. Só que aí veio o tal do reumatismo. Dona Quininha começou a sentir umas fisgadas no espinhaço, os nervos reclamava mais que vizinha fofoqueira. A mulher foi travando, até que não dava mais conta nem de varrer o terreiro. O coração de seu Antônio apertou. E homem do mato, quando resolve amar, é até o fim. Quininha, nós vamos para a cidade. Lá tem médico que estuda e tudo, disse ele com o olho marejado e o chapéu na mão. Ela resmungou que não queria largar o sítio nem que aparecesse Jesus montado num jegue. Mas no fim foi convencida. Venderam tudo. Vaca, galinha, os patos que respondiam pelo nome, até um cabrito que imitava cachorro. Arrumaram as tralhas e foram para a cidade. Alugaram uma casa apertada que nem suspiro de padre e começaram o tratamento. Gasto foi alto. Médico, exame, remédio caro com nome que mais parecia feitiço, diclofenaco, cloridrato de não sei o que, corticoide com ginseng. Mas melhorou, viu? Dona Quininha voltou até a cantarino de louvor enquanto fritava ovo. Depois de mais de 1 ano, resolveram voltar pro sítio. Vamos-se embora, Antônio, que eu tô doida pra passar um pano naquele chão, disse Quininha, toda animada. Alugaram um caminhão e foram que foram, com a mudança balançando igual rede em dia de vento. Quando chegaram, a casa estava mais triste que São João sem fogueira. Poeira nas telhas, teia de aranha que dava para fazer rede. Mas era deles, né? Aí vem a parte esquisita, escute. Dona Quininha, com a mania de abrir janela antes mesmo de entrar direito, foi logo destrancando a sala. Quando ela abriu, gritou: Antônio, vem cá, homem, que tem coisa errada aqui. Seu Antônio correu mais assustado que menino quando vê a mãe com chinelo na mão. Quando ele entrou na cozinha, Ave Maria! Tinha um cabra morto estirado no chão, só o couro e o osso. Um fedor de dar 3 cambalhotas para trás. Parecia que a morte tinha acampado ali e feito farofa. Quininha, pelo amor de Deus, tem um defunto na nossa cozinha. O povo se aperreou. Gritaria, choro, rezou o Pai Nosso 3 vezes com sal grosso. Foram chamar a polícia, que só chegou depois que foram até a casa do vizinho, o seu Onofre Coivara, que era o único que tinha Wi-Fi naquelas bandas em 2008. E olha lá, o sinal parecia andar de jegue manco. Chegou a polícia, o rabecão, os peritos, os homens do IML. Levaram o defunto, fizeram exame, tiraram foto. O resultado? O cabra estava morto fazia quase 3 semanas. E morreu de quê? Perguntou seu Antônio. Rapaz, pode ter sido cobra, disse o perito coçando o queixo. É que quando foram limpar a casa depois, acharam 3 cascavel escondida debaixo do armário da cozinha. 3, e tudo gorda, parecendo que tinha comido um bode. Aí começaram as especulações. Esse traste deve ter entrado para roubar e deu de cara com a cobra. Ou teve um treco ali mesmo, sozinho no escuro. Ou foi castigo, vai saber. Ninguém nunca descobriu quem era o cabra. Não apareceu parente, amigo, nem cachorro, sumido do mundo. Parece até que caiu do céu, bateu ali e morreu. O povo da redondeza passou 1 mês só falando disso. E o mais incrível, seu Antônio e Dona Quininha voltaram a morar na casa.
Ah, vocês são doidos, é? Perguntaram para eles. Ué, o sítio é nosso, e se a casa já tem um defunto, pior não fica, respondeu seu Antônio, com a calma de quem já enfrentou enchente, seca e sogra nervosa. Agora me diga, você morava numa casa que já teve um defunto morto dentro, sozinho, com cobra no recinto e tudo? Eu era vender, meter o pé e ir criar galinha na beira do asfalto, mas seu Antônio não. Disse que onde ele plantou pé de mandioca cria até assombração se for preciso. E é isso aí, minha gente. Esse foi o caos do sítio da morte misteriosa. Só quem vive no mato mesmo para dar de cara com coisa dessas e ainda ter coragem de fazer queijo no outro dia. Agora vá, mas vá olhando para o chão. Vai que tem cobra debaixo da cadeira. Se quiser que eu troque mais algum detalhe ou adicione algo novo ao caos, é só dizer. Diz que tinha um caboclo chamado Benedito das Dores, mas o povo só chamava de Seu Bené, um político aposentado que já foi vereador, prefeito, deputado estadual e, segundo ele mesmo, quase senador. Só perdeu porque a urna pegou dengue no dia da eleição. Era um homem metido a sabido, sempre bem vestido, com aquele topete lambido e um terno guardado desde os tempos do Plano Real. Seu Bené vivia dizendo que já tinha feito muito pelo povo. Calçou rua que ninguém achava, prometeu hospital onde só tinha pé de caju e até colocou energia em poste sem fio. Era danado o velho, mas também já estava com quase 82 anos, um joelho enguiçado e a memória que só lembrava do que lhe convinha. Num certo dia, depois de um almoço de bode com feijão verde e 3 copos de catuaba, seu Bené deu uma engasgada no osso e... foi-se. Bateu as botas, entregou os pontos, chamou Jesus de cumpadí. Quando abriu os olhos, adivinha onde ele estava? Na frente de um portão branco, mais bonito que noivo de festa de igreja. E quem é que estava lá, com uma prancheta na mão? Nada mais, nada menos que seu Pedrão. Sim, o São Pedro, mas ali ele atendia por Pedrão da Porteira, com um chapéu de palha e sandália de couro. E aí, cabra velho, seja bem-vindo. Agora você tem que escolher, céu ou inferno. Seu Bené coçou o queixo desconfiado. Oxente, como assim escolher? Não tem fila, nem senha, nem segunda instância? Tem não. Aqui é tudo democrático. Você vai dar uma passadinha nos dois e escolhe onde quer passar a eternidade. Uma visitinha mesmo, só para sentir o clima. Eita, e lá foi seu Bené. Primeiro subiu pro céu, de carona num jegue voador com motor de geladeira. Chegou lá, era só paz e sossego. Anjo afinando harpa, passarinho cantando, nuvem macia que parecia cama de viúva rica. Mas, segundo ele, tinha um problema. Silêncio demais. Ninguém fazia um forró, nem vendia um pastel. Aqui é bonito, mas parece velório sem choro, resmungou o velho. Depois foi ver o inferno. E rapaz, pense num lugar animado. Quando desceu do elevador, um troço moderno com ar-condicionado e cheiro de lavanda, já tinha um cabra esperando. Seja bem-vindo, eu sou o Zé Capeta, mas pode me chamar de Zeca. Seu Bené foi entrando e o lugar era só luxo. Campo de golfe, piscina de água mineral, mesa de carteado, buffet de rabada com farofa, cerveja gelada e mulher bonita que parecia saído de novela. Encontrou um bocado de político das antigas, tudo jogando dominó e contando vantagem. Oxente, aqui tá melhor que Brasília. Passou o dia inteiro lá, bebendo, comendo, rindo, lembrando dos escândalos antigos e dizendo que tudo era injustiça da mídia. No final da tarde, Zé Capeta olhou o relógio e disse: pronto, acabou a visita. Agora sobe para fazer sua escolha. E lá foi. Seu Bené de volta para a portaria do céu, mais satisfeito que menino depois do São João. Seu Pedrão, já me decidi. Quero ir pro inferno mesmo. Lá é animado, cheio dos meus colegas. Tem uísque, mulher e até ar-condicionado. Tem certeza, cabra velho? Perguntou São Pedro, levantando a sobrancelha. Oxe,
Certeza mais certa que promessa de campanha. Então, Pedrão chamou o elevador e apertou o botão do inferno definitivo. Quando a porta abriu, seu Bené entrou rindo, ajeitou o topete e desceu todo garboso. Mas pense numa surpresa. Quando ele botou o pé lá embaixo de novo, já não tinha piscina, nem cerveja, nem campo de golfe. Era só labareda, enxofre e uns diabão com garfo na mão, tocando berrante desafinado. Um empurrou ele logo para dentro de um caldeirão borbulhante, outro deu-lhe uma chibatada nas costas e um terceiro enfiou-lhe uma cueca de arame farpado. Mas, rapaz, eu fiz foi escolher errado, gritou seu Bené. Errado nada, disse Zé Capeta, agora sem terno, vestido de couro e com um bafo que matava cupim. Aquilo era só campanha eleitoral, visita de ilusão. Aqui é o mandato real. Mas você mentiu, seu Satanás, esperneou o velho, já com o pé queimando no caldeirão. Eu? Mentir? Nunca. Eu só maquiei a realidade, igualzinho tu fazia em época de eleição. A diferença é que aqui promessa não volta, e nem mandato acaba. E assim, meu filho, seu Bené tá lá até hoje, mexendo o caldeirão, ouvindo o discurso dos outros condenados, e com saudade do céu que ele trocou por uma ilusão. Dizem que de vez em quando ele ainda tenta subir, escrevendo requerimento em papel de pão, mas Zé Capeta usa para acender a fornalha. Moral da história: político tem que escolher direito, porque às vezes o inferno é só um comício com cuscuz na entrada e labareda no fundo. Agora vá, mas cuidado com o elevador que desce demais. Vai que não tem volta. Diz que lá para as bandas do Sertão Velho de Salobro do Norte tinha um fazendeiro chamado Seu Venâncio Escangalhado, homem seco, da cara talhada a facão e com fama de ruindade que só vendo. Era tão ruim, mas tão ruim, que diziam que ele tomava café com pimenta e fazia cafuné em jararaca. Esse Venâncio não contratava peão que tivesse mulher nem menino, porque dizia que peão com rastro em casa amansa igual boi castrado. Só pegava peão forasteiro, daqueles que vinham lá do outro lado do mundo, que nem sabiam da fama dele. O cabra que aguentasse mais de uma semana nas terras dele ganhava o emprego fixo. Mas se não aguentasse, perdia um naco do lombo que era pregado num pé de pau do lado da sede, como troféu. Um pé de manga que parecia uma catedral vegetal com o tronco forrado de pedaços de couro seco, parecendo colcha de retalho de arrepiar até a assombração. Foi nesse clima que apareceu um cabinha chamado Zezim de Irecê, miúdo, falador, valente na conversa, mas manso nas costas. Chegou todo animado. Seu Venâncio, tô querendo um emprego. O coronel nem piscou. Vixe, pois então vamos fazer os combinamentos. Tá vendo aquele pé de manga ali? Tô vendo sim, senhor. Pois bem, cada pedaço ali é de um peão frouxo que tentou trabalhar comigo e largou com uma semana. Se você for mais macho que eles e aguentar, o serviço é seu. Mas se arregar, vai deixar um pedaço seu lá também, viu? Zezim engoliu seco, mas topou. Aí seu Venâncio lascou a condição principal. A cachorrinha Rosinha vai trabalhar com você. Você só pode voltar para a sede na hora que ela voltar. E não pode judiar dela, senão o couro já fica no prego no primeiro dia. No outro dia, logo cedo, Zezim pegou a foice e desceu pro mato com a cachorrinha. Capinava feito condenado, mas Rosinha só voltava às 6 da tarde. Quando ele chegava na sede, a fome já tinha comido a alma dele por dentro. Mas aí vinha o vexame. Sentava à mesa, os pistoleiros tudo de olho nele, e seu Venâncio lançava a frase maldita: se tiver vergonha, não coma. E Zezim arregalava o zóio, travava o dente e não comia. 4 dias disso. No quinto, já chorando por dentro, Zezim disse: seu Venâncio, arranca logo o pedaço do meu lombo, que eu vou me embora para minha terra.
Esse sertão aqui só serve para cobra e jumento. O fazendeiro foi lá, cortou o bife das costas do coitado, pregou no pé de manga e deu tchauzinho. Zezim voltou para Irecê, pingando sangue e raiva. Quando chegou, contou tudo pro irmão mais velho, Chico Leléu, homem brabo, de mão grossa, que derrubava touro com cuspe. Chico não quis nem saber. Oxente, tu deixou um coroné qualquer arrancar teu lombo e ainda voltou pianinho? Pois agora eu vou lá mostrar quem é que manda nas costas da Bahia. E foi-se. Pegou uma carona num pau de arara, depois numa canoa a remo, depois num jegue manco, até chegar nas terras de seu Venâncio. Chegando lá, já foi logo dizendo: vim trabalhar, tô sabedor do combinamento e quero ver se esse pé de manga aguenta meu couro. No primeiro dia, só na miúda, foi acompanhando a Rosinha. No segundo dia, ele acordou diferente. Pegou uma pimenta malagueta, esmagou com os dedos e tacou nas partes baixas da cachorrinha. Rosinha saiu num pinote que parecia que o capeta estava atrás. Chegou na sede 9 da manhã. E lá vinha Chico Leléu tranquilo, assobiando, só no trotezinho. Quando sentou para comer, seu Venâncio mandou a mesma ladainha. Se tiver vergonha... Tenho não, coroné. Vergonha é passar fome com a barriga gritando. E mandou ver na comida. Foi assim por 8 dias. Todo dia Rosinha voltando cedinho, ele comendo 2 vezes, fazendo o serviço redondo. No 8º dia, seu Venâncio chamou ele de canto. Ô Chico, não vai dar mais certo o serviço não. Tá muito estranho esse negócio, você pode procurar outro lugar. Mas Chico Leléu abriu o peito e gritou: não vem com lorota, coroné. O combinamento foi feito. Se eu aguentasse mais de uma semana, quem ia perder o couro era o senhor. E eu tô aqui inteiro e alimentado. Os pistoleiros tentaram avançar, mas Chico Leléu sacou o facão e fez um arrastão. 3 pistoleiros caíram que nem galinha no terreiro. Aí partiu para cima de Venâncio. Deu-lhe um talho nas costas e arrancou um mocotó de carne do tamanho de um cuscuz de forma. Pregou no pé de manga, deu 3 tapinhas na ferida do fazendeiro e foi-se embora, todo cheio de pose. Quando voltou para Irecê, a cidade fez festa. Virou herói, virou estátua, virou nome de feira livre e até de cachaça artesanal. Cachaça Mocotó de Venâncio. E o povo diz até hoje: pode ser que nesse mundo tenha muito cabra brabo, mas sempre vai ter um mais cabra ainda. E com pimenta na mão, até cachorro aprende a ter juízo.